Shabbat Shalom, 10 de Shevat, 5.785, a contar da criação. É o dia 8 de fevereiro de 2025, pelo calendário civil da Era Comum. À tarde com a Torá, trazendo nesse sagrado dia do Shabat, a conclusão da Parashá da semana, Beshalach, que significa quando o faraó expulsou o povo judeu da terra do Egito. Estamos para encerrar mais uma Parashá, dentro dos nossos estudos semanais, e hoje nós vamos ficar mais focados dentro do Shabbat Shirah, que é o Shabbat da canção, que está conectado com o cântico, no capítulo 15 de Êxodo, Shemot, que fala do cântico, onde temos aí também a questão da dança, que foi comandada por Miriam. Vamos ver alguns aspectos aí sobre Maná e alguns aspectos sobre Amaleque, esse inimigo feroz, cruel, sanguinário, frio, calculista, contra o povo judeu através de um ódio gratuito, E nós estamos vendo aí o que está acontecendo, principalmente na história do povo judeu, e entre elas, o último 7 de outubro de 2023 para cá, Temos aí uma nova libertação, dos sequestrados, e entre eles, tem um que não sabia que a sua esposa e os seus filhos tinham sido assassinados, pelo Hamas, pela maldade do grupo terrorista, e entre eles, ficou sabendo depois da sua libertação, realmente ações cruéis como estas, que vêm desde os tempos lá da passagem do Mar de Juncos, quando Amaleque atacou o povo judeu, pela sua retaguarda, ou seja, a traição de forma covarde, e cruel. Então os filhos de Amaleque estão soltos aí até a presente data, mas como todo mal tem data de validade, isso significa que nos dias de Mashiach o mal será completamente ceifado da face da terra, e tudo que for Hamas, será eliminado sem sombra de dúvidas aí, ok? Você sabia que Deus deu a todos os gentios um pacto para guiar suas vidas? Diz o nosso Rav Yaakov Gerenstad, as 7 leis universais foram dadas a Noah e seus descendentes após o dilúvio. Ele também foi dado como parte da Torá que Moisés recebeu de Deus no Monte Sinai, que então se tornou a fonte eterna que obriga a sua contínua observância por toda a humanidade. Quando estudadas adequadamente, compreendemos que estas leis são ricas em ética, moral e espiritualidade, o que dá significado e propósito à vida do ser humano. No link ou no canal benenoar.org.br, ali você encontra a plataforma de estudos, principalmente dentro da visão Benei Noar, e dessa forma você aprende ali as leis à luz dos ensinamentos racídicos, para todas as nações, para os não-judeus, e dessa forma a importância do papel do Benei Noar nas suas comunidades ou individuais, aonde estiver, para cumprir a tarefa suprema, que é transformar este mundo para ser a moradia de Hashem, ok? Então, nesse sentido aí, o que nós temos é que não precisa o não-judeu estar preocupado aí com conversão ao judaísmo para servir a Hashem, para ser um instrumento precioso nas mãos do Eterno e poder fazer algo útil, Então, por isso, a nossa configuração como Benei Noar é muito importante para nós, na nossa atual conjuntura, principalmente os dias que estamos vivendo, onde temos a liberdade de poder falar e expressar a nossa fé,
né, o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, e essa uma das grandes formas em que o nosso Rebbe Menachem Mendel disse, né, precisamos aprender a fazer um bom uso da tecnologia e dessa forma utilizar a tecnologia para cumprirmos a nossa missão. Então, por isso é importante, hoje nós temos essa liberdade, né, de poder falar do monoteísmo com fundamento judaico, e pode chegar aos quatro cantos da terra, né? Com a graça de Hashem, né, a nossa tarde com a Torá, né, além do Brasil, tem atingido mais de 23 nações, né? Tem alcançado mais de 23 nações. Isso daí é muito bom. Aonde tem chegado, tem realmente levado um pouco da luz da presença divina, e isso daí é muito bom, né? E sabemos que toda palavra lançada, né, através das sagradas letras, ela vai produzir os seus frutos no tempo certo, no momento adequado, e isso daí vai fazer com que nós estejamos, né, cumprindo de uma forma ou de outra esta nossa missão soberana, que é transformar o mundo para ser a moradia de Hashem. Ok? Baruch Hashem. Nós queremos deixar aqui um Shabbat Shalom para as seguintes pessoas, né? E as suas famílias, né? O Jaime Tané, lá em Girona, na Espanha. O Lucas Chamorro. As irmãs e suas famílias Neuza e Vera Cariri, de Campina Grande, Paraíba, a Lucimar Oliveira, Ipatinga, Minas Gerais, o Jesse Gomes, Ayrton Freitas, Renato Laureano, Lourdes Oliveira, José Pinto Almeida, de Divinópolis, José Silva e esposa Patrícia Souza, TR Godart Bayer, Valdemir Rodrigues e a esposa Cirlei Badilo, Lucas Desivenca, Leandro Silva, Maria Juscelita Rodrigues Alves, de Camacuã, o Eduardo Andrade, o James, né, James Scott, Carlos Ferreira, aqui de Bauru, Rana Avelim, Joel Silva Costa, Moshe Razulam Ben Shayai, Alzelita Grangeiro, Elismar Camilo, e o casal Hernani Dolinski e Ana Dolinski, da União da Vitória, Paraná, né? Então esses são alguns amados aí para o nosso Shabbat Shalom aí, ok? A nossa Parashá, ela tem muitos ensinamentos, muitos aprendizados, etc. e tal, né? Mas queremos aqui no dia de hoje, né, concluindo a nossa Parashá Bechalar, né, que é a 16ª do ciclo 5785, é a quarta porção dentro do livro de Êxodo, Shemot, e nós vamos concluir hoje 113 versículos, né, desta Parashá, e vamos ter um total de 1997 versículos estudados até o momento desse novo ciclo 5785, ok? O capítulo 15 de Shemot, né, nos fala sobre o cântico após a travessia do Mar de Juncos. E este Shabat que nós estamos vivenciando, ele é conhecido como o Shabat Shirah, né? Ou seja, o Shabat do cântico. Ele é chamado dessa forma exatamente porque consta o cântico entoado pelo povo de Israel após a separação do Mar de Juncos, ou Mar Vermelho. Além do cântico entoado nessa porção, né, nós temos outros temas, né, que importantes também dentro da nossa Parashá da semana, entre eles, né, o êxodo do Egito, o milagre da separação das águas, os estatutos e leis dados no acampamento em Mará, o milagre da caída do maná, o surgimento da fonte que forneceu água para todo o povo,
e a guerra contra Amaleque, né? Então, apesar dessa variedade de efeitos, né, e de acontecimentos, nós temos aí o Shabbat Shirah, o Shabbat da canção, um cântico de louvor a Deus. Esse cântico ele é especial porque os nossos mestres falam, né, os ensinamentos dos nossos sábios, que o povo judeu que sempre ouviu Deus falando, mas nesse cântico aconteceu o contrário. Deus que ouviu o povo judeu entoando uma canção de louvor a ele. Então, numa linguagem humana para entendermos, né, o povo judeu estava acostumado a ouvir Deus falando. Mas nessa canção do capítulo 15 de Êxodo, aconteceu o contrário. Né? Deus é que ouviu o povo judeu entoando para ele uma canção. Né? Então, dessa forma, era o povo judeu falando com Hashem através do cântico. O poder do cântico, né, que os judeus entoaram implantou uma grande alegria, um grande júbilo nos corações do povo judeu, né, de cada judeu, e isso daí fez com que eles pudessem verbalizar musicalidade, né? E isso ficou e está gravado para todas as gerações até o presente momento, até os dias de Mashiach. Sempre que o povo de Israel se salva de seus inimigos e se livra de suas dificuldades, os corações de todos se inspiram para cantar e louvar ao Todo-Poderoso, que lhe trouxe a salvação. Você pode observar principalmente aí, né, o que está sendo vivenciado pelo povo judeu a partir do dia 7 de outubro de 2023 para cá. Vira e mexe, né, as forças de defesa de Israel, pela providência divina, consegue vários tipos de vitórias sobre os seus inimigos. E o povo sai, né, às ruas para louvar a Hashem e dançar. E também as próprias forças de defesa de Israel, nos seus acampamentos, nos seus lugares de vitórias, eles ali também entoam louvores e cânticos, né, de adoração e agradecimento ao Eterno pela salvação que foi operada ali naquele momento. Então, o poder do cântico, né, verbalizando musicalidade, é o que de fato tem movido os cânticos nas gerações até a presente data. O povo judeu entoou esse cântico motivado em uma fé plena, e não simplesmente por ter ficado assombrado diante de tantos milagres e maravilhas. A excitação momentânea e transitória, ao passo que a fé e a crença permanecem gravadas no coração para sempre. O povo de Israel só começou a cantar depois que reconheceu que o cativeiro e a aflição que tinham sofrido e ainda viriam a sofrer no futuro, né, os testes de purificação aos quais foram submetidos, se tratavam, né, de sinais do eterno amor e benevolência que Deus tinha por eles. Foi então que compreenderam que não pode haver alegria genuína na vida, sem fé em Deus, conforme nos fala Salmo 97, verso 11, que diz: e alegria para os de coração puro. E também Abacuque, capítulo 2, verso 9, diz: o justo sobreviverá pela sua fé, ok? Então, essa passagem ela está em Abacuque, capítulo 2, verso 4. Então, é mais uma passagem que está no chamado Antigo Testamento para segmentos religiosos por aí afora, né? E que também, né, furtou esse versículo e colocou lá no livro deles, e dizendo, né, que é algo do seu Novo Testamento. O justo sobreviverá pela fé, ou pela sua fé viverá, etc. e tal. É um versículo que está em Abacuque, capítulo 2, verso 4. Isso também figura nas palavras do cântico de Êxodo, capítulo 15, né? No último versículo do capítulo 14, né, 31, diz, né,
e creram em Deus e em Moshe, seu servo. Então Moshe e os filhos de Israel entoaram um cântico, né, no capítulo 15, verso 1. Né? Então o cântico do mar, ele foi entoado na hora certa. Dentro desse aspecto, foi exatamente para declarar a grandeza e o domínio do Eterno. Né? Então, naquela hora, quando a glória da sua soberania preenchia o mundo, Israel rompeu a cantar, conforme está dito no versículo 1 do capítulo 15. Então Moisés e os filhos de Israel entoaram um cântico. Então a palavra então significa naquele exato momento, não antes e nem depois. Então significa que Moisés e os filhos de Israel entoaram o cântico na hora exata, na hora correta, na hora certíssima, né, que foi entoado o cântico. Se eles tivessem cantado depois, então o resto do universo não teria respondido com música, pois a marca do acontecimento já teria dissipado. Se eles tivessem cantado antes, quando da saída do Egito, então eles teriam ouvido como resposta que sejam gratos ao faraó, por ele ter nos libertado, mas saibam que ele e seus exércitos e todo o seu poderio ainda existe e vocês ficarão perdidos pelo deserto. Então não foi nem antes e nem depois, né? Significa essa expressão, então Moisés e os filhos de Israel entoaram o cântico, significa no exato momento, né? Mas agora que todos os cavalos, bigas e o exército do faraó foram afogados no mar, e ele acabou despojado de sua força e orgulho, esse era o momento apropriado para o cântico, conforme os versículos declaram, né? Cantarei ao Eterno que gloriosamente se enalteceu, o cavalo e o seu cavaleiro jogou ao mar, e o Eterno reinará para todo sempre, que está no capítulo 15, né? Que está aí no versículo 1 e o versículo 8, mais precisamente aí, né? Versículo 8 e 18 traz essa glória do momento. Então o cântico de toda a criação da boca do povo de Israel, do povo judeu, né? Capítulo 15, verso 1 até o verso 21. Cantarei ao Eterno significa só a ele, porque não há outro além dele, né? Então, o Eterno, né, o Deus Todo-Poderoso, Hashem, Adonai, ele é o único Deus. Então, cantarei ao Eterno, só a ele, porque não há outro além dele, ou seja, não há outro Deus além dele. Que gloriosamente se enalteceu, significa só ele é exaltado, com orgulho sempre crescente. Isso não acontece com o homem, pois o seu orgulho o lança ao abismo, apesar de pretender elevar-se ao céu, né? Porque o orgulho do homem ele está conectado com o seu ego, né? E o ego vem para o egocentrismo, né? Para o elevar-se aos céus, mas com orgulho, pisando na cabeça dos outros, querendo aparecer, etc. e tal. Por isso que faz essa comparação. O cavalo significa o símbolo de força e poder entre as criaturas da terra, né? E o seu cavaleiro significa o homem que se orgulha de ter domínio sobre as forças da criação. Mas quem é o homem e do que ele se orgulha frente ao poder de apenas uma das criações de Deus? A força diante da manifestação gloriosa de Hashem. Jogou ao mar o homem e o seu orgulho, como alguém que apanha um objeto e o joga de volta ao chão, né? Ou seja, quando uma pessoa ela vê alguma coisa no chão, ela pega, né? Aí a hora que ela olha à direita, ela vê que aquilo ali é inútil, não serve para nada, ela joga ao chão de novo. Então é isso que quer dizer jogou ao mar, né? Deus atirou ao mar o homem e o seu orgulho, né? Então é nesse sentido que fala o homem que vive uma vida vã, né? Sem a presença divina, sem o estudo da Torá, sem o estudo das 7 leis de Noa, sem a sua techuvá, sem as suas preces diárias, sem a sua tzedakah, né? É um
como diz o outro, é um saco vazio, né? Mas o que era a força do mar revolto com suas potentes ondas na presença dos filhos amados de Deus? O que o mar é diante dos filhos amados de Deus? O que é realmente as adversidades, né, os adversários, os inimigos, né, as provas, os testes, etc. e tal? O que são estas coisas diante dos filhos amados de Hashem? Então, quando nós estamos atravessando realmente, vamos dizer, o mar revolto, nós precisamos entender que o nosso Deus está muito mais acima de qualquer essa questão. Quando nós olhamos para baixo, né? Quando olhamos para baixo e não olhamos para cima, nós não compreendemos a dimensão. Nada há além dele. Só ele é o único todo-poderoso. Então nós precisamos realmente estar confiantes no nosso Deus, que ele é o único todo-poderoso. Então, se nós olhamos para baixo, nós ficamos olhando para baixo que nem galinha ou que nem porco. Só olha para baixo e só vai aproveitar o que não presta. Entendeu? Mas quando olhamos para cima, nós contemplamos realmente a glória de Deus. Por quê? Porque quando olhamos para cima, nós contemplamos a terra, suas montanhas, os céus, e vemos que ele está acima de todas estas coisas, que só ele é Deus. E é só ele que realmente pode nos ajudar e nos socorrer. E se nós realmente temos a confiança de que somos filhos amados por ele, o Pai Celestial, o Pai das Misericórdias, então, amados, não tem nada que possa atrapalhar a nossa comunhão com ele e as nossas vitórias. As dificuldades, adversidades e companhia limitada são apenas para fortalecer a nossa emuná e o nosso bitahon, a nossa fé e a nossa confiança em Hashem. Pois enquanto as profundezas do oceano se movimentavam e fervilhavam e ameaçavam inundar toda a criação, com o sopro de tuas narinas as águas se amontoaram, como se fossem terra e não água. E as correntes ficaram erguidas como uma muralha, como se fossem tijolos e não água corrente. Os abismos condensaram-se, como se fossem blocos de gelo e não correntezas de água. No coração do mar, como está aí no versículo 8 do capítulo 15, no coração do mar, as profundezas do mar não secaram, mas continuaram a fluir como faziam desde a criação. Mas quando atingiram o nível dos pés daqueles que Deus amava, ali congelaram no coração do mar. E quem fez tudo isso? Quem realizou todos estes atos? Ninguém além dele, que ama eternamente os seus amados. Ou seja, o que nós temos aqui é exatamente aquilo que o Salmo 136 fala, que quando o mar se abriu, 12 canais se abriram. E cada uma das 12 tribos passou por um canal específico. Cada tribo por um canal. Certo? E dessa forma, realmente, quando eles tocaram o chão do mar, né? Então eles se tornaram, as águas se tornaram como algo no sentido de como se fossem terra. E como diz ainda os ensinamentos, né, dos nossos mestres, significa que congelaram. Então por isso que os nossos mestres, eles falam que os túneis, eles eram congelados, paredes de gelo, e o povo não sentia frio, certo? E isso trazia proteção contra as flechas e as lanças que os egípcios lançavam contra o povo judeu. E por isso nada atingiu a eles, né? Então nós temos esses detalhes aqui nos comentários dos nossos mestres. Mas quem somos nós, com toda a nossa glória, na presença da grandiosidade e esplendor do Rei do Universo, que tudo criou e que age com misericórdia para com todos? Quando entramos no mar, estávamos livres, diz o povo judeu, libertos da escravidão, exaltados. Quando saímos do mar,
voltamos a ser escravos novamente. Toda grandeza e glória devolvemos a ti, nosso Deus, pois somos os seus servos e tu és o nosso rei. O Eterno reinará para todo sempre, o verso 18, o que significa: jamais alguma criatura entoou um cântico a Deus mais belo do que esse. É por isso que ele é tão apreciado pelos israelitas, que se deleitam a recitá-lo diariamente, ao fazer a sua leitura pública uma vez por ano no Shabat. Entoam uma melodia especial em um clima jubiloso. Há quem tenha por costume ficar em pé durante a sua leitura. Esse Shabat é honrado com uma denominação especial, Shabat Shirah, ou seja, o Shabat do cântico, né? E é um cântico por causa do quê? É expressão de uma gratidão enorme para com Deus, pela salvação que ele operou assim. Então, há quem ache que eles merecem ser recompensados por louvarem a Deus, né? Aqui nesse Shabat Shirah, nós temos aí uma prática no mundo judaico que fala sobre a questão de jogar no quintal, né, migalhas de alimentos, né? Jogar alimentos para os pássaros. Por quê? Porque dentro da questão do Shabat Shirah, dentro do cântico, com a abertura do mar, etc. e tal, então os nossos sábios falam que os pássaros, eles entoaram o cântico junto com o povo judeu naquele momento. Então seria, por exemplo, né, o piar, né, dos pássaros seria como o fundo musical para o cântico do povo judeu. Então, nesse sentido, para o judeu, né, no Shabat Shirah, ele faz o quê? Antes de entrar o Shabat, ele já deixa alimentos no quintal para os pássaros para o dia seguinte, porque, né, o judeu ele guarda o Shabat. Para o Benei Noach, ele pode, no próprio dia de Shabat, ele pode jogar alimentos no seu quintal para os pássaros, para que eles possam se alimentar ali, né? E isso se dá ao fato justamente por causa disso, né? Porque junto com o povo judeu, os próprios pássaros eles piaram, ou seja, eles também entoaram cânticos junto com o povo judeu, né? Então por isso tem esse costume de fazer dessa forma aí, ok? O próximo momento festivo que nós temos aqui dentro do mês de Shevat vai ser na próxima fevereiro. Então, ao pôr do sol, nós vamos entrar no dia 15 de Shevat, Tu B'Shevat, né, que é chamado esse dia 15 de Shevat. Tu B'Shevat, que é considerado o ano novo das árvores. E Tu B'Shevat significa exatamente 15 do mês de Shevat, certo? E aí, no próximo shiur, nós estaremos falando sobre Tu B'Shevat, ok? O ano novo das árvores. Baruch Hashem. Segundo o Midrash, ele fala sobre a canção do mar, né? Como relatado no Midrash, dizendo: será dito naquele dia, olhem, este é nosso Deus, em quem pusemos nossa esperança. Este é o Eterno, por quem nós esperamos. Segundo os nossos mestres, nesse Midrash, fala que a expressão este, quando algo está perante os seus olhos, este, certo? Então quando fala este, é algo que está diante dos seus olhos. Nesse sentido, quando o povo judeu disse, este é meu Deus, após a abertura do mar, foi porque eles realmente viram Deus, por assim dizer, não no sentido físico, né, dessa forma. Eles puderam apontar para ele, para o Eterno, e dizer, este é meu Deus, mas no futuro haverá uma revelação adicional, portanto cantaremos duas vezes, este é o meu Deus, este é o meu Deus, né? Então, lembrando, quando alguém recebe uma dádiva preciosa, né, ele normalmente olha para os céus e agradece a Deus.
Então, dentro desse aspecto, o povo judeu, depois da passagem do mar e todo o fracasso do exército do faraó, então eles puderam elevar os seus olhos para as alturas, para os céus, e puderam realmente expressar: este é meu Deus. O povo judeu assim expressou, né? Então, no sentido, entre aspas, eles estavam vendo Deus, ou seja, ao elevar os olhos, este é o meu Deus, né? Nesse sentido, o ato de Deus em si, né? É como se, entre aspas, né, fisicamente estivesse presente, né? Então, por isso, este é meu Deus, significa o reconhecimento que não tenho outro Deus além dele, certo? Então, nesse aspecto. Então, no Mar Vermelho, houve uma revelação dos milagres de Deus e um evento sobrenatural ocorreu. Mas esse tipo de revelação tem uma deficiência. O mundo não poderia contê-la. Foi possível somente porque Deus criou uma situação naquele instante na qual seu poder ilimitado pôde ser revelado. Assim, quando a revelação e o milagre passaram, o mundo não tinha passado por qualquer mudança, né? Ou seja, Deus ele agiu de uma forma X, né, dentro desse sentido, fazendo com que de fato, né, aquele momento, naquele local, né, realmente houvesse uma manifestação da sua presença, da sua glória, dentro de uma dimensão em que o universo pudesse suportar, o nosso planeta pudesse suportar e o próprio povo judeu pudesse suportar. E depois que aconteceu o evento, o mundo continuou sem sofrer nenhuma alteração. É nesse sentido que está falando. E dentro desse aspecto aqui, quando fala, né, que no futuro, isso está dizendo que futuro, nos dias da redenção, com a revelação do justo e verdadeiro Mashiach. Então, neste futuro, né, haverá uma revelação adicional, ou seja, portanto, cantaremos: este é o nosso Deus, ou este é meu Deus, né, duas vezes. Por quê? Porque nos dias de Mashiach, depois que Mashiach vencer as guerras de Deus e o mal, né, for completamente dizimado da face da terra, então o que vai acontecer com essa questão de revelação adicional? Nos dias do Mashiach, depois, né, de eliminar o mal e estabelecer, né, o seu reino de Shalom em todos os quadrantes da terra, a partir de Jerusalém, a partir de Israel, a percepção divina, né, que os seres humanos terão, ela será mais sensível, mais elevada. Então, diante de mim está o meu Deus. Então, a percepção divina, a percepção da presença divina, ela será quase que palpável, né? Então, a mesma questão, né, atualmente, para termos uma percepção da presença divina, nós normalmente ou fechamos os olhos ou elevamos os nossos olhos aos céus para agradecer a Hashem. Mas naqueles dias, né, nos dias de Mashiach, né, essa percepção ela será muito mais apurada, muito mais perceptível dessa presença divina. É como se, entre aspas, nós estivermos olhando para todos os lados e como se estivéssemos vendo Deus. Então essa percepção ela será muito mais sensível, né, em cada mente humana, em cada alma humana, ok? Então é isso que nos fala aí. A vantagem desse tipo de revelação é que está dentro das limitações do mundo. É a verdade do nada. É como solucionar um mistério, pois assim que o mistério é revelado, não é mais um mistério. Eis que a divindade intrinsecamente dentro do mundo é revelada, então não pode mais ser escondida. E todos veem que Deus dirige e completa o mundo inteiro. Esse tipo de revelação, o descobrir de tudo que está oculto no momento, ocorrerá na futura redenção, certo? De forma simples para entendermos essa revelação,
no futuro, essa revelação divina. O mundo que nós estamos vivendo não é o mundo real, não é o mundo verdadeiro, não é o mundo dos dias da criação de Bereshit. Depois que veio o pecado, o mundo em si, ela criou cascas, chamada de Kelipot na Kabbalah. Kelipot, certo? São cascas. É que nem aquele pesquisador que cava a terra e vai vendo, né? Conforme ele vai cavando, ele vai observando, né? A questão da terra, né? A coloração diferente, rocha, terra, terra, rocha, né? Então há uma diversidade de camadas de terras, rochas, pedras, etc. e tal, né? O pesquisador disse como que chama mesmo, Edna? Geólogo, né? Geólogo, arqueólogo, né? São os pesquisadores dessa questão de terra aí, né? Então, eles vão vendo isso daí, são várias camadas, ou seja, várias kelipot, várias camadas que tem o geólogo e o arqueólogo fazerem as suas pesquisas. Então, essas capas, né? Essas kelipotes, essas cascas, melhor dizendo, então elas serão retiradas. O mundo vai ter realmente, o rei Mashiach, ele vai retificar os 4 reinos. O mundo vegetal, o mundo mineral, o mundo animal e o mundo humano. Então as kelipotes desses 4 reinos, elas serão tiradas. Porque o mal não existirá mais. Aquilo que é negativo não existirá mais. Então a terra, ela se revelará o que ela realmente é. Então, por exemplo, a terra, ela produzirá frutos em qualquer lugar da face da terra. Não terá deserto que impossibilite a produzir frutos. Não há terra seca, não haverá realmente ervas daninhas, nem pragas que danificam a plantação. Então a terra, ela dará, entre aspas, ela dará a sua verdadeira cara. O mundo vegetal, o mundo animal, o mundo mineral e o próprio ser humano perderão as suas kelipotes, as suas cascas. Né? Por quê? Porque tudo será devidamente apurado, purificado, passará realmente por uma limpeza íntegra nos dias do rei Mashiach. Então, nessa revelação do futuro, né? Então, aquilo que é um mistério hoje, nos dias de Mashiach deixará de ser mistério, porque as kelipotes serão tiradas, as cascas vão cair, vão ruir, né? E aí realmente, né, o mundo sendo transformado para ser a moradia de Hashem se estabelecerá definitivamente, né? Então o mal não mais existirá, e nesse sentido, tchau, para as kelipotes, ok? Depois que teve aliás, no momento que teve os cânticos, né, nós temos aí também a Miriam conduz as mulheres em uma canção, no capítulo 15, versos 20 e 21, né? Então, Miriam respondeu às mulheres conduzidas na seguinte música: cantem a Deus, pois muito elevado ele é, cavalo e cavaleiro ele jogou no mar, né? Então, a profetisa Miriam, irmã de Aharon, né, tomou o seu pandeiro e todas as mulheres foram atrás dela, com pandeiros e com danças, né? Capítulo 15, verso 20. Vejam bem, as mulheres, quando elas saíram do Egito, né, os nossos mestres falam, elas levaram consigo pandeiros. Vejam bem que durante o período dos 210 anos de escravidão no Egito, as mulheres, elas confeccionaram os seus pandeiros porque elas tinham a certeza que qualquer momento aconteceria a redenção. E dentro do povo judeu, as mulheres foram as únicas que não, as mulheres e a tribo de Levi, né,
foram as únicas pessoas que não se contaminaram com a imoralidade, a indecência do Egito e nem com a idolatria do Egito. Por isso, os nossos mestres falam que um dos motivos da redenção do Egito foi exatamente devido à posição das mulheres. A ousadia que elas tiveram em crer, em confiar na providência divina. Vejam bem, por exemplo, né, Yocheved e Miriam, quando foi ordenada a elas, se um menino nascesse, para elas matarem, jogarem no Nilo. E elas não obedeceram à vontade do faraó, muito pelo contrário, ajudavam as mães a realmente dar à luz aos seus filhos e ajudava a esconder dos egípcios, dos soldados do egípcio. E quando elas foram chamadas na presença do faraó, elas sabiam que o pescoço delas estava a prêmio. Mas elas permaneceram fiéis. Batiá, a filha do faraó, foi outra heroína que teve a ousadia realmente de desafiar o faraó, não obedecer a sua regra e salvou Moshe do rio do Nilo. Então, as mulheres realmente estavam preparadas e prontas para saírem do Egito a qualquer momento, né? Então elas confeccionaram os seus pandeiros para poder realmente louvar a Hashem, dançar em honra à glória de Hashem. Então aqui Miriam, ela conduz as mulheres cantando: cantem a Deus, pois muito elevado ele é, cavalo e cavaleiro ele jogou no mar e etc. Então, nesse sentido, a alegria das mulheres era mais ampla que a dos homens, porque seu sofrimento no Egito também tinha sido maior, ainda mais severo que o trabalho extenuante que os egípcios infligiram sobre os homens. Estavam os decretos do faraó sobre as crianças judias, de matá-las. É conhecido que o faraó decretou, né, que os bebês do sexo masculino deveriam todos ser afogados, né? E que mais tarde o faraó banhou-se no sangue das crianças judias quando estava doente, como relata, né, o Midrash Shemot Rabbah 1:34. Né? Ele mandava matar as crianças e pegar do sangue delas e colocar, né, na banheira para que ele pudesse tomar banho, para poder aliviar as dores da sua doença. Né? Parece algo inédito? Sim, na época era algo inédito, mas nos dias atuais não tem. Isso não é segredo para ninguém, né? A grande investigação que está acontecendo nos Estados Unidos, daquele ator, né, de Hollywood, o tal de Didi. Pesquise aí na internet, né? Didi, o que é que acontecia com seus grandes festivais, atores, né, que muitos por aí afora idolatram, né, atores famosos de Hollywood, né, nas festas pornográficas, o envolvimento com pedofilia, crianças, etc. e tal. Pesquise aí a grande investigação que está acontecendo nos Estados Unidos, o caso Didi, D-I-D-D-Y, Didi. E você vai descobrir aí, né, que tem muitos filhos do faraó fazendo atrocidades aí, né, com crianças nos quatro cantos da terra, né? Esse povo não pode passar impune, né? As leis que estão querendo aí livrar a barra deles aí são leis perversas, e os seus autores e esses que assim o praticam terão o seu ajuste de contas sem sombra de dúvidas. Essa ideia também é destacada, né, pela alegria das mulheres, que foi liderada por Miriam, cujo próprio nome refletia o amargor do exílio. A raiz da palavra Miriam está na palavra hebraica mar, M-A-R, mar, que significa amargo, segundo Midrash Shemot Rabbah 26:1. Nossos sábios nos dizem que, quando jovem, Miriam tinha profetizado sobre a redenção, né? Uma profecia cujo cumprimento se deu somente 80 anos depois que ela teve a visão, né? Então, tendo vivido sua vida em dolorosa expectativa em relação ao final do amargo exílio, a alegria de Miriam sobre a redenção não tinha limites.
de modo que ela naturalmente liderou as mulheres em sua celebração excepcionalmente festiva. Na futura redenção, as mulheres também irão liderar na alegria e nas músicas, motivo pelo qual muitas já têm seu pandeiro decorado, aguardando essa grande data, né? E que venha logo e brevemente em nossos dias com a justa revelação de Mashiach, né? O rei Mashiach para a redenção final. Baruch Hashem. No capítulo 16, nós temos aí a questão do maná, né? O alimento que caía do céu. Então o maná, ele traz para nós, né? Um alimento que caía do céu, uma substância chamada em hebraico de man, M-A-N, N de navio, man, e no português maná, ok? Ele era tão versátil que adquiria o sabor desejado pela pessoa ao consumi-lo, né? Então, o Talmud traz duas explicações sobre a questão do maná. Primeiro, havia sempre uma incerteza, pois eles poderiam receber o maná hoje, mas não sabiam se eles teriam amanhã o maná, pois dependia de Deus e não deles. E essa incerteza trazia certo sofrimento para o próprio povo. Obviamente, se eles deveriam confiar, ter emuná e bitahon, né, fé e confiança em Deus, e esta seria, sem dúvida, uma das muitas provas de total entrega que deveriam depositar no Criador. E esta, na verdade, era todo o objetivo do alimento divino. Todo aquele que tem o que comer hoje, porém fica preocupado, pois não sabe o que comerá amanhã. Isso é um sinal que lhe falta a confiança em Hashem, né? Então, a lição que fica para nós, nessa primeiro tópico aqui, a incerteza: comemos hoje, o que vamos comer amanhã, né? Então, essa questão, o que vamos comer amanhã? Então, demonstra uma falta de confiança em Hashem. E veja como o espírito humano, ele é tão egoísta em si, que ele mal acabou de almoçar, ele já começa a conversar. O que nós vamos comer na janta? Entendeu? O que nós vamos comer na janta? Já quer fazer a janta, né? Então, essa é uma preocupação da alma animal. Ela está muito forte. Precisa dar uma quebra de perna nela e fortalecer mais a alma divina. O Eterno proverá. A segunda questão que o Talmud traz é: o sofrimento do maná era pelo fato da aparência da comida ser sempre a mesma, materialmente falando, lógico. A visão da comida faz parte do prazer de comer. Sem poder ver o que se come, se perde uma parte da sensação de prazer, né? Então, quer dizer, da forma física ou material do maná, o maná é sempre a mesma coisa. Então o desejo da pessoa era: eu vou comer carne. Então o maná ele comia, tinha o sabor de carne, né? Aquilo que, segundo os nossos sábios falam, o desejo da pessoa era exatamente aquilo que, ao comer o maná, ele sentia aquele gosto. Então ele não via o que ele desejava. Então por isso se perde a sensação de prazer. E segundo um dado comprovado cientificamente, fala que os cegos têm menos prazer quando comem. Por esse exato motivo, porque eles não veem o que estão comendo, né? Então, por isso, cientificamente comprovado, que os cegos têm menos prazer quando comem, porque não veem o que comem, ok? Mas o que isso significa espiritualmente? Na realidade, espiritualmente também há duas formas como podemos servir ao Criador. Primeiro, vendo-o, e segundo, sem vê-lo. Seguindo esta linha de pensamento, o povo estava pedindo para que pudessem servir Hashem, mas de modo que pudessem vê-lo, isto é, sentir a presença divina, né, de modo explícita e revelada. Mas como podemos saber se estamos servindo a Deus de forma sentindo a presença de Hashem em nossa vida? A diferença é o aumento de nossa convicção na emuná, na nossa fé em Hashem. Isto é, quando temos esse tipo de sentimento,
Então as preocupações desaparecem por completo. Já sem este sofrimento, apesar de termos confiança em Deus, ainda resta um pouco de dúvida. Não a eliminamos 100%. Outro assunto retratado na nossa paraxá é a respeito da bênção posterior que temos de fazer ao terminarmos de comer. Devemos agradecer a Deus pelas coisas que Ele nos deu. Então, vejam bem, no nosso Sidur Beninu, a terceira edição, a partir da página 70 a 71, ali tem todas as bênçãos que você precisa para fazer dos alimentos antes de comer e depois que você come. Se você tem uma alimentação à base de pão, existe lá o Birkat Hamazon, tem a bênção específica da alimentação que você ingeriu com pão, né? Então a bênção do pão redime todos os demais alimentos. Sua alimentação é sem pão, lá tem a bênção específica da alimentação sem ter pão na alimentação. Então, no Sidur Beninu, a terceira edição, ali você tem todas as bênçãos sobre os alimentos, antes e posterior. É só dar uma olhadinha lá, né, e você vai enxergar lá essas bênçãos aí que podem nortear a tua vida no seu dia a dia dentro desse aspecto, ok? Mas sobre o que devemos agradecer, será que devemos agradecer somente pelas coisas mais importantes, como as coisas espirituais, ou também pelas coisas menos importantes, as materiais? Interessante notar que isso é uma discussão entre grandes legisladores. Uma opinião, não devemos agradecer por coisas materiais, pois, como mencionado, isso não é algo tão relevante a ponto de precisarmos agradecer a isso de forma detalhada. Já outra opinião sustenta que também sobre as questões materiais devemos sim agradecer, né? Ou seja, o espírito de gratidão é importante nós estarmos aí. E quando nós chegamos no final da nossa paraxá da semana, nós temos aí a questão sobre a guerra de Amaleque, para nós finalizarmos o nosso shiur, ok? Então, no capítulo 17, né, a partir do versículo 8, então nós temos aí ataque de Amaleque. Como punição por terem duvidado de Deus, Amaleque veio e atacou Israel em Refidim, né? Moshe disse a Yehoshua: escolha homens fortes e tementes a Deus para nós, vá para fora das nuvens de glória e batalha contra Amaleque. E Amaleque, durante a batalha, estarei no topo do monte com o cajado de Deus na minha mão. E Yehoshua, Josué, obedeceu aquilo que estava. No verso 2 nós temos lá: as mãos de Moshe ficaram pesadas, né? Então, vamos ver essa questão de Amaleque. A característica de Amaleque, primeiramente, se refere à frieza no serviço de Deus. Então isso significa, o povo judeu duvidou de Deus, apesar de todos os milagres que viram até ali. Então eles chegaram e duvidaram de Deus. Ou seja, Deus está ou não está conosco? Então eles acabaram duvidando de Deus. Como castigo, é exatamente isto. Ou seja, Amaleque veio e atacou o povo judeu. Todas as nações tinham medo do povo judeu. Amaleque não. A sua frieza superou o medo. A sua indiferença superou o medo. E atacou o povo de Israel. Ou seja, o que se compara a isso? Né? Os nossos mestres trazem a seguinte história, a comparação. Um homem, ele coloca o seu filho sobre os seus ombros. E sai para passear com o seu filho. O filho está nos ombros do pai, então o filho está bem acima, nesse sentido, está bem protegido pelo pai. Então, na andança, o filho olha alguma coisa no chão e fala: pai, pega aquilo para mim. E o pai abaixa, pega e dá para o filho, né? E assim acontece em várias situações. Aí daqui a pouco, né, ou esse pai encontra com outro senhor, né?
E quando ele se aproxima, antes que o pai falasse alguma coisa, a criança que está no seu ombro, né, diz para aquele senhor: o senhor viu meu pai por aí? O senhor viu meu pai por aí? Então o pai disse: ah, então você está procurando o seu pai? Você não está reconhecendo que o seu pai está aqui? Então peraí. Ele tirou a criança do seu ombro e colocou no chão. E veio um cachorro e mordeu ele. E aí ele pegou, fez o quê? Ele pegou, colocou o cachorro para fugir, né? Pegou ali, cuidou da ferida e colocou de volta o seu filho no ombro. E continuou o seu caminhar. E o filho continuou em segurança. Ou seja, essa falta de reconhecimento do povo judeu reflete muitas vezes a nossa ação negativa de não reconhecermos a Deus. E nessa história nós podemos ver que realmente Deus coloca-nos em lugar seguro, sobre os seus ombros. Somos anões, mas Ele é o nosso grande gigante, Ele é o nosso grande rei. Então nós estamos no ombro do grande rei, do grande Deus, o único todo-poderoso. Por que vamos duvidar? Por que vamos ficar aí? Será que é? Será que não é? Será que Deus está comigo? Será que Ele não está comigo? Então essa dúvida trouxe como castigo o ataque de Amaleque, que é frio, calculista, indiferente. E nós não podemos, trazendo para o nosso serviço diário, nós não podemos trazer a característica de Amaleque para o nosso serviço diário a Hashem. Nós precisamos ficar fortes no nosso serviço a Hashem. E não podemos duvidar jamais que nós estamos, como diz o Salmo 23, que nós estamos na mão de Hashem. Nós estamos no seu ombro, nós estamos protegidos, porque Ele dá ordem aos seus anjos para acampar ao seu redor, para que o mal não lhe alcance. Então, por isso, fica a lição aqui de Amaleque sobre esta ação nas nossas vidas. Então, por isso, né, a advertência de Hashem, para que venhamos apagar Amaleque realmente da face da terra, que não haja memória dele. E isso significa que no nosso dia a dia, quando nós resistimos à frieza, à indiferença no nosso serviço a Hashem, nós estamos anulando Amaleque. Que Mashiach se revele a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém. Vê amém. O momento da Havidalá acontecerá às 19h26. Um Shavuot Tov, uma semana abençoada com Hashem, desde agora e para todos sempre. Amém. Vê amém.